ingresso para a festa do Vasco, mas São Januário ficou superlotado e uma briga de torcedores derrubou o alambrado. Uma briga, ou pode já ter sido o alambrado, aí já está caído. Mais de 60 pessoas ficaram feridas. Eu fiquei por baixo de várias pessoas, cara, várias pessoas. E o governador Antônio Garotinho decidiu cancelar a partida. Que essa decisão desagrade aos torcedores que estão no estádio, pior era recomeçar esse jogo e ter um incidente. Veja agora no RJTV. Boa noite. Um dia triste em São Januário. Uma briga de torcedores no estádio superlotado fez com que o alambrado desabasse. Várias pessoas ainda estão sendo atendidas nos hospitais. A decisão da Copa João Avelange entre Vasco e São Caetano foi suspensa. O repórter Renato Ribeiro está em São Januário e tem novas informações. Renato. Nós estamos aqui próximos aqui do alambrado, onde aconteceu o acidente, o alambrado aqui envergado. Muitos policiais aqui do batalhão de choque ainda fazendo isolamento da área e uma imagem impressionante aqui embaixo. Muitos sapatos, tênis, inclusive sapatos de crianças, todos feridos aqui no acidente que deixaram os sapatos para trás e foram ser atendidos nos hospitais. E chegou agora há pouco a informação que o comandante da Polícia Militar, o Wilton Ribeiro, mandou interditar o estádio de São Januário. E o delegado Álvaro Lins, chefe da Polícia Civil, mandou abrir um inquérito para apurar as causas e os responsáveis. Se for comprovado que houve imprudência, os dirigentes do Vasco podem ser indiciados. Voltamos ao estúdio. Veja agora como foi o acidente em São Januário. Esse aí é o momento. O tumulto começou durante uma briga na parte alta da arquibancada, atrás de um dos gols. Já cedeu lá o alambrado e aí as pessoas já estão pulando de todas as formas e alguns que caíram ali, evidentemente esses que estão mais machucados. Os torcedores que estavam perto do local da briga correram para baixo, empurrando as pessoas que estavam junto do alambrado. Torcedores ficaram imprensados. O alambrado cedeu. Não sei nem se não seria o caso de agora tentar abaixar esse alambrado de uma vez para que as pessoas pudessem chegar ao campo. A verdade é que fica muito complicada a situação para reinício de jogo, para sequência de jogo. Duas ambulâncias que estavam no estádio começaram a socorrer os feridos. Muito de nervosismo, mais um torcedor sendo atendido. É o corpo de bombeiros socorrendo mais uma vítima, o rapaz está deitado. Os torcedores que acompanhou tudo, houve uma briga. Teve uma briga lá em cima. Aí a briga veio se estendendo, todo mundo veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo. Muitas pessoas entraram em crise nervosa, chorando. Junto ali ao filho, parece que está tudo bem com ele, alguém tem que acalmar essa senhora. E você vê a menina que leva aí as mãos ao rosto. Uma parte dos feridos foi carregada para um centro de treinamento ao lado do campo de futebol. Em seguida, chegaram mais ambulâncias. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, entrou em campo. 2 helicópteros desceram no campo, um do governo do estado, outro do Corpo de Bombeiros. Os feridos mais graves começaram a ser levados para hospitais. Mais de 65 feridos deram entrada no Hospital Souza Aguiar. Os torcedores também estão sendo levados para os hospitais Miguel Couto e Lourenço Jorge. No Souza Aguiar, no centro, os feridos chegavam de ambulância e eram carregados de maca para o atendimento de emergência. Do lado de fora do São Januário, muito tumulto. Torcedores machucados eram carregados por amigos e reclamaram. Eu fiquei por baixo de várias pessoas, cara, várias pessoas. Caiu todo mundo em cima de todo mundo. Eu nunca vi uma coisa dessa aqui em São Januário. A impressão que a arquibancada inteira estava caindo, que estava caindo todo mundo em cima de todo mundo. Foi horrível. As ambulâncias carregavam os feridos, acompanhadas por carros da Guarda Municipal. 2 helicópteros também fizeram o transporte dos torcedores para as enfermarias dos hospitais. A diretora do Souza Aguiar informou que a maioria dos feridos não chegou ao hospital em estado grave. Muitos já foram liberados, outros estão em exames, mas nenhum óbito até o momento. Vamos saber então como está agora o atendimento aos feridos do Hospital Souza Aguiar, fala o repórter Eduardo Tchau. Ao meu lado, a diretora-geral do Hospital Souza Aguiar, a doutora Maria Emília Amaral, que confirma 90 torcedores do Vasco foram atendidos aqui no hospital. Qual é a situação no momento, em termos de gravidade, doutora? Felizmente, a nossa expectativa de que tivesse sido uma calamidade de maiores proporções não se realizou. Foram 90 atendimentos, sendo que 70% deles, casos de menor gravidade, pacientes que já foram liberados, inclusive. Teve um problema de traumatismo craniano? Nós temos 3 pacientes mais graves. Um paciente com traumatismo craniano, uma criança que teve uma lesão abdominal, está sendo operada agora, e um paciente com fratura exposta. A equipe, que contém normalmente 25 médicos de plantão, está dobrada. Nós tivemos
15 chefes de serviço que vieram reforçar os plantões. Exatamente isso que eu ia perguntar à senhora, quer dizer, houve um reforço, porque alguns parentes no início, nervosos, estavam reclamando do atendimento que não estava tão rápido. Isso não aconteceu, doutor? A gente entende a ansiedade, foi uma situação terrível, uma calamidade, um medo, um susto muito grande. Mas o hospital está todo completamente sob controle. Em 1 hora nós já tínhamos 50 médicos de plantão, anestesistas, cirurgiões, pediatras, cirurgiões de tórax, enfim, não há nada que assuste. Graças a Deus a situação não foi a pior possível. Eu agradeço a participação, doutora. Voltamos ao estúdio. Em instantes, novas informações sobre o desabamento do alambrado em São Januário. E o governador Antônio Garotinho explica por que cancelou a decisão da Copa João Avelange. Novas informações sobre o atendimento aos torcedores feridos em São Januário. Do Hospital Souza Guiar volta a falar ao vivo o repórter Eduardo Tchau. Ok, Cláudio, ao meu lado está agora o subsecretário de Defesa Civil, o comandante Paulo Roberto Goulart. Comandante, aconteceu uma vistoria durante a semana no São Januário e foi liberado esse mesmo? Todo evento de grande vulto exige uma vistoria anterior, mas a solicitação é feita pelos responsáveis, pela administração do evento. Você acha que pode ter acontecido uma superlotação? O senhor chegou a falar comigo momentos antes aqui. Pode ter acontecido. Agora nós não podemos afirmar porque esse controle da lotação do estádio é feito pela administração do estádio. O estádio é licenciado para aquele evento, para um determinado número de público. Mas quem controla o acesso desse público é a administração do estádio. Tinha como a Defesa Civil impedir esse jogo? Não, de forma alguma. A Defesa Civil não teria atribuição de impedir o jogo. E durante o atendimento lá em São Januário, quantos homens foram utilizados lá no atendimento? Nós tivemos 36 homens da área médica, entre médicos, enfermeiros, pilotos e 50 militares de outras atividades operacionais. Okay, obrigado, comandante. Voltamos ao estúdio. E por telefone, o governador Antônio Garotinho explicou os motivos do cancelamento do jogo. Alguém tinha que tomar uma decisão, mesmo que essa decisão desagrade aos torcedores que estão no estádio, pior era recomeçar esse jogo e ter um incidente e acabar que alguém viesse a falecer e ter uma tragédia maior. Mesmo com o desgaste que possa haver com a decisão tomada, alguém tinha que tomar uma decisão. E a decisão de bom senso a ser tomada era impedir a continuidade desse jogo. O Vasco, no meu entender, cometeu um equívoco. O governo do estado colocou o Maracanã à disposição do Vasco para a realização do jogo. O Vasco disse que não queria fazer o jogo no Maracanã e queria fazer o jogo em São Januário. Um jogo como esse, onde o Estado colocou tudo à disposição. O senhor Eurico Miranda foi de baixo nível comigo agora, mas o Estado colocou o policiamento, colocou aí os helicópteros na hora em que foi necessário, colocou todas as ambulâncias, colocou tudo que foi necessário. E eu não me arrependo de ter ouvido o conselho do secretário de Segurança de suspender o jogo, porque seria muito risco para os próprios torcedores. Eu não tenho que me preocupar com o Eurico Miranda, eu tenho que me preocupar como governador do estado, com a população, com o risco dessas milhares de pessoas que estavam no estado. Após o encerramento da partida e a remoção dos feridos, uma surpresa. Jogadores do Vasco voltaram ao campo para comemorar a conquista da Copa João Avelange. Os atletas retornaram ao gramado depois que o governador Antônio Garotinho já tinha determinado o fim da partida. O zagueiro Júnior Baiano ergueu a taça, demonstrando que o time se considerava vencedor do campeonato. Em seguida, os jogadores deram a volta olímpica em São Januário, para delírio dos torcedores que permaneciam no estádio. Romário, que saiu da partida minutos antes da interrupção do jogo, acredita que o título é mesmo do Vasco da Gama. A gente poderia finalizar esse ano aí com um título conquistado dentro de campo. Infelizmente não aconteceu. Já que 0-0 do Vasco, o Vasco é campeão. A seguir, como fica a decisão da Copa João Avelange depois do cancelamento da partida entre Vasco e São Caetano? E os preparativos finais para o Réveillon do Milênio em Copacabana. São Caetano. O repórter Renato Ribeiro continua em São Januário e tem os detalhes. O Vasco deu volta olímpica, mas não é ainda o campeão oficial da Copa João Avelange. A taça usada na volta olímpica foi uma taça de plástico, não a taça oficial da Copa. O que vai acontecer agora é o seguinte: tem que se esperar o que o árbitro Oscar Roberto Godoy escreveu na súmula. A partir daí, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai analisar
se realmente uma nova partida deve ser marcada, começando do minuto em que o jogo foi paralisado, ou se realmente o Vasco é o campeão da Copa João Avelange. Esse julgamento ainda não tem data marcada. Vamos ver agora como está o atendimento aos feridos do Hospital Souza Aguiar. Fala o repórter Eduardo Tchau. A lista com os feridos, com os torcedores feridos, está aqui colada na parede aqui do Souza Aguiar. Os parentes estão aqui o tempo todo com a esperança de que o filho do senhor, no caso Luiz Henrique, esteja na lista. O Luiz Henrique Monteiro Rodrigues não encontra na lista, mas a primeira divulgação que deu estava do Souza Aguiar, e nós encontramos dificuldade no momento. Getúlio Vargas não está, não dá informação, o departamento médico do Vasco não tem ninguém mais para dar informação para nós. E nós não chegou em casa ainda? Nada em casa. No momento nós estamos assim, não temos solução alguma, dependemos de vocês agora para a gente ter uma solução. Luiz Henrique, agora eu vou conversar com mais parentes aqui, quer dizer, a senhora está todo mundo aqui com a expectativa de encontrar. Essa é a mãe dela, está desesperada, sem notícia nenhuma. Que deu no rádio, o primeiro nome na lista era ele. Ok, obrigado. Voltamos ao estúdio. Bem, uma boa noite para você, um bom domingo e um ótimo Réveillon do Milênio.